Amém? Amém. Glória a Deus, uma noite fria. Tem menos gente hoje do que ontem. Mas glória a Deus pela sua vida que está aqui. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, o Abisrita, cujo filho Gideão estava malhando trigo no lagar, para o esconder dos medianitas. Apareceu então o anjo do Senhor e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo nos sobreveio. E onde estão as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão de Midian. Virou-se o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel da mão de Midian. Porventura não te envio eu? Replicou-lhe Gideão: ai, meu Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: porquanto hei de ser contigo, e tu ferirás aos medianitas como a um só homem. Prosseguiu Gideão: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que tu que falas comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o seu amado Filho, em cuja presença aqui estamos, fala, Senhor, aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a tua voz. Tu conheces, ó Deus, as minhas limitações, mas eu conheço, Senhor, a tua grandeza e o teu poder. Opera segundo elas, porque sem ti, Senhor, nada sou, nada tenho e nada posso. Mas contigo, Senhor, tenho e posso tudo aquilo que a tua palavra diz que sou, que tenho e que posso. Me usa, ó Deus, mediante a graça que me foi dada, para pregar a tua palavra, porque a tua graça, unicamente a sua graça, me basta, em nome de Jesus. Senhor, não permita que nada, Senhor, atrapalhe, Senhor, o teu povo de ouvir a tua palavra. Meu Deus, se precisar, queima, Senhor, esse som deste carro, Senhor, que está, Senhor, atrapalhando, Senhor, o culto nesta noite. Mas, ó Deus, que o teu povo possa ouvir a tua palavra, em nome de Jesus, para a tua glória e para o teu louvor. Amém. Podem tomar os vossos assentos na presença de Deus. Amado santo de Deus que me ouve nesta noite, o texto é conhecido. Eu prego algumas mensagens dentro desse texto, mas o que eu vou trazer hoje é novo. Eu quero trazer uma palavra hoje do coração de Deus para o seu coração, que vai ter o seguinte tema: 4 coisas que uma pessoa que Deus chama precisa saber. 4 coisas que uma pessoa que Deus chama precisa saber. Antes de eu entrar no teor da palavra que eu vou pregar nessa noite, eu gosto sempre de lembrar ou falar sobre o acontecimento do verso 11, quando a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que
estava em Ofra, que pertencia a Joás. Joás era pai de Gideão. Joás era o pai de Gideão. E a Bíblia diz que o anjo se assenta debaixo do carvalho que pertencia a Joás. Quando uma pessoa plantava um pé de carvalho, eles tinham um objetivo. Eles plantavam um pé de carvalho para quê, pastor? Para que quando os viajantes passassem pelaquele pé de carvalho, tivesse uma sombra para descansar. E quando o viajante encontrava uma sombra para descansar de um carvalho, era um costume, um hábito, uma tradição. Você ia descansar debaixo de um pé de carvalho, você colocava a mão naquele carvalho e dizia: bendito o homem que plantou este carvalho, bendito seja a família deste homem, bendito seja a descendência deste homem. Quem plantava um carvalho é porque queria ser lembrado, é porque queria que a sua família fosse abençoada e a sua descendência também. Quando o anjo se assenta debaixo daquele carvalho, desculpe, ele está dizendo, amados, na história, para Joás: as tuas orações foram ouvidas. Deu uma coceira na garganta. As tuas orações foram ouvidas. Eu estou aqui para abençoar a tua família. A tua família. É isso que o anjo estava dizendo quando vai ali debaixo daquele pé de carvalho. E ele pega e se revela a Gideão e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Alguma tradução diz varão valente ou varão guerreiro. E agora ele diz: o Senhor é contigo, e começa a conversar com Gideão, dizendo para Gideão que através dele haveria um livramento para Israel. Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, e Deus os entregou na mão dos medianitas por 7 anos. E tudo que eles plantavam, eles perdiam. Tem ali, mano? Deixa eu tomar um gole de água aqui que a garganta. E tudo que eles plantavam, os midianitas vinham e tomavam deles. E a Bíblia diz que por causa disso Israel ficou pobre, estava empobrecendo. Fizeram buracos, cavernas para se esconder dos seus inimigos. Mas Gideão estava inconformado com aquela situação, estava malhando trigo no lagar. No lugar improvável, ele estava malhando trigo, porque o lagar era um lugar onde se moía uva. E o anjo se revela a ele e começa a dizer que através dele haveria um livramento. E ele começa a conversar com o anjo e diz: ah, Senhor, aonde estão os feitos que nossos pais nos contaram a respeito do Senhor? O Senhor nos abandonou, o Senhor nos desamparou. Mas na verdade Israel tinha abandonado Deus, Israel tinha virado as costas para Deus, estava colhendo a consequência. Mas enfim, o anjo estava ali para chamar Gideão, porque Deus tinha um chamado na vida dele. A primeira coisa que uma pessoa que Deus chama precisa saber, e o anjo falou para ele, o anjo disse para ele no verso 12: o Senhor é contigo. Ele torna a repetir logo mais abaixo no verso 16, ele diz: e o Senhor lhe disse: porquanto hei de ser contigo. A primeira coisa, irmãos, que uma pessoa que Deus chama precisa saber é que Deus será com ela. Ou seja, Ele está dando uma missão, Ele está dando uma ordem, Ele está pedindo algo para você, mas Ele também está dizendo para você: eu hei de ser contigo. Deus está dizendo: eu não vou te abandonar.
contigo. Aleluias. A pessoa que Deus chama precisa saber, amados, que Deus será com ela. Deus falou a mesma coisa para Jeremias. No capítulo 1, versículo 8 diz: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Em Gênesis 26, versículo de número 2 e 3, Deus apareceu e disse para Abraão: não desças ao Egito, habita na terra, perdão, para Isaac, na terra de Gerar, na terra que eu te disser, peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei a ti e aos que descenderem de ti, darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Ou seja, Deus dizendo: eu vou ser contigo. Para Jacó, Deus falou, amados, em Gênesis 31, versículo 3, disse o Senhor então a Jacó: volta para a terra de teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Aleluia. Em Êxodo capítulo 3, versículo 12, chamado de Moisés, Deus respondeu-lhe: certamente eu serei contigo. Aleluias. Verso 12. Aleluias. Josué capítulo 1, versículo de número 5, Deus falou para Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ou seja, Deus confirmando a sua palavra. Ou seja, aquele que Deus chama, Deus será com ele. Se Deus chama alguém, Deus será com esta pessoa. Aleluia. Deus estará com essa pessoa. Deus não deixará esta pessoa. Por quê? Porque Deus chamou esta pessoa. Aleluia, Deus. E foi uma das primeiras coisas que Deus falou para Gideão: o Senhor é contigo. Quando ele fala: como eu vou poder fazer isso? Eu serei contigo, e tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Ou seja, não importa a multidão que eles são, para ti serão como se fosse apenas um homem, porque eu serei contigo. Então, quando Deus chama nós, irmãos, nós não temos que ter medo, nós não temos que nos preocupar, porque aquele que chama será conosco. E se Deus estiver com você, escute o que eu vou dizer para você: você é a maioria. Se Deus estiver com você, não importa quem esteja contra você. Se Deus estiver com você, não importa o que esteja no teu caminho. Se Deus estiver com você, vai dar certo, não tem como dar errado. Aleluia. Serei contigo. Aleluia. Então a primeira coisa que uma pessoa que Deus chama precisa saber é que Deus será com ela. Aleluia. Se Deus está chamando, não tenha medo, porque Deus será com você. Aleluia. Deus será com você. Glória a Deus. A segunda coisa que uma pessoa que Deus chama precisa saber. Segunda coisa, versículo 15, versículo de número 15, da palavra do eterno Deus. Juízes capítulo 6, versículo 15. Replicou-lhe Gideão, respondeu: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis
Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. A segunda coisa que precisa saber aquele que Deus chama, amados, é que desculpas não serão aceitas. Se Deus está chamando você, não adianta você dizer que é o menor, não adianta você dizer que não sabe ler, não adianta você dizer que você é pobre, não adianta você dar desculpa, não adianta você dizer eu tenho uma perna só, não adianta você dizer eu sou velho demais, eu sou novo demais, não adianta você dizer eu tenho uma doença tal, eu tenho um problema tal, não adianta você dizer eu tenho tantos filhos, não adianta você dar desculpa. Porque todas as tuas limitações, quando Deus te escolheu, Ele já sabia. Todos os teus, ou todas as tuas possíveis desculpas, Deus já conhecia, mas Deus chamou você. Êxodo 3, verso 10, Moisés quis dar desculpa que não sabia falar, que era pesado de língua. E adiantou alguma coisa? Deus disse, eu estou chamando você, Moisés. Êxodo 3, 10 e 11. Quando Deus chamou Jeremias, capítulo 1, versículo 4 ao 7, Jeremias diz para Deus, eu sou também uma criança, não sei falar. Jeremias tinha 23 anos de idade, quando Deus chamou ele, e ele estava dizendo, eu sou uma criança, não sei falar. Deus aceitou a desculpa dele? Não aceitou. Não aceitou. Porque não adianta dar desculpas quando Deus está chamando. Ele disse que era o menor da casa dele. Quem era Davi? O menor da sua casa. Acabaram-se os teus mancebos? 1 Samuel 16 e 11. Não, ainda tem o menor que está lá fora, apacentando ovelhas. Pois não, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos na mesa até que ele venha. Aleluia, o menor. Ou seja, não adianta dizer que você é menor, não adianta você dizer que você não tem capacidade, não adianta você dizer, porque para Deus não existe desculpa. Ele já te chamou, Ele já te escolheu, e todas as desculpas que você poderia dar, Ele sabia que você tinha essas deficiências, mas Ele te chamou e não importa. Não importa. Quem chama, amados, se responsabiliza. Se Ele te chamou, não adianta dar desculpas, porque Ele não vai aceitar as tuas desculpas. Não adiantou Ele dizer que era a família mais pobre, que era o menor da sua casa. Era ele que Deus queria. E às vezes a gente está assim, Deus está chamando a gente, e a gente está pegando as coisas que nós temos na nossa vida, que para nós é algo de errado, ou é algo que impede, e a gente começa a dar desculpa, e Deus não quer receber a tua desculpa. Deus não aceita a tua desculpa. Ele quer que você obedeça aquilo que Ele está mandando você fazer. Ele quer que você cumpra aquilo que Ele pediu. Eu não posso pregar. Se Ele chamou você para pregar, irmãos, não adianta você dar desculpa que não pode. Tenho medo, fico nervoso. Se Ele te chamou, não adianta dar desculpa, porque Ele não vai aceitar a desculpa, mas Ele te dá um consolo. Eu hei de ser com você.
Eu hei de ser com você. Eu hei de ser com você. O que ele está dizendo para Gideão, principalmente no versículo 16? Que ele, depois que Gideão dá desculpa, ele diz: eu hei de ser com você, e você vencerá os medianitas como se fosse um só homem. Ele está dizendo: não importa que você é pobre, não importa que você é o menor da sua família, eu vou estar lá com você, vai dar tudo certo, você vai vencer, você vai conseguir. Eu já disse aqui, eu era improvável para ser pregador, eu era gago. Eu sempre digo, ainda sou um pouco se você conversar comigo fora do altar. Eu gaguejava muito. Mas Deus disse: te chamo para ser pregador. Aleluia. Eu te chamo para ser pregador. E é Ele que capacita, aleluia. É Ele que capacita, aleluia, glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quando Ele chama alguém, aleluia, Ele será com essa pessoa. Quando Ele chama uma pessoa, não adianta dar desculpa, porque não serão aceitas. Não serão aceitas. A terceira coisa que uma pessoa que Deus chama precisa saber. Verso 14. O Senhor disse, olhou para ele e disse: vai nesta tua força. A terceira coisa que uma pessoa que Deus chama precisa saber: Ele não está contando com a sua força. Ele não está contando com a sua força. Eu sou fraco demais, eu tenho pouca força. Não, vai com a força que você tem, porque não é com a sua que vai acontecer, é com a minha. Aleluia. O que ele falou para Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E daí Paulo, quando ouve isso, ele diz: por isso que me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Aleluia. E mais tarde ele escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Em Deus você pode todas as coisas, porque Ele é a sua. E Atos 1:8, Jesus diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Poder, aleluia, é força. Vocês vão receber a força que vocês precisam. Aleluia. Mas escute uma coisa que eu vou dizer para você aprender. Deus só vai manifestar a sua força, a força dele, quando você usar a pouca que você tem. Quando você usar a sua força, quando você usar aquilo que você tem, provavelmente não vai ser suficiente. Daí Deus vai chegar ao teu lado e vai dizer: eu sou o restante que te falta. Aleluia, eu sou a força que você precisa. Glória a Deus, aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Tem pessoa que quer se sentir forte. Primeiro o Senhor me fortalece, me dá força e eu vou lá. Tem gente que está orando para Deus dar força para ele fazer alguma coisa. Enquanto você não usar a força que você tem, Deus não vai revelar a que Ele tem. Enquanto você não usar a força que você tem, Ele não vai revestir você com a força
dele na sua vida. Se você quer a força de Deus, usa primeiro a sua. Vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Porque depois eu completo com a minha. Depois eu chego com a minha. Glória a Deus. Olha para o seu irmão e diga: se você está esperando a força de Deus, vai cansar. Usa a primeira que você tem. E ele vai chegar com a dele. Aleluia. A maior prova disso, irmãos, é que nós sabemos que Gideão ganhou uma guerra secular. Ele ganhou uma guerra secular. Com 300 homens, contra aproximadamente 135 mil homens. Era uma média mais ou menos de 1 para 450 soldados inimigos. E mesmo assim, nessa desvantagem, sem espada, porque Deus não mandou levar espada. Deus disse: vocês não vão usar espada, vocês vão usar cântaros, tochas e trombetas. Só isso. E todos nós sabemos, ou se você não sabe, deixa eu dizer para você, que eles simplesmente tocaram a trombeta, queimaram os cântaros e ergueram as tochas. Quando eles fizeram isso, os medianitas começaram a se matar um ao outro. Começaram a se exterminar um ao outro. E o que não se matou fugiu. Depois o exército foi atrás e capturou e matou. Mas a maioria se mataram um ao outro, sem precisar fazer nada. Aleluia. Às vezes a gente está com medo, irmãos, do que vai enfrentar. Mas na verdade Deus não, às vezes não quer nem que você enfrente nada. Ele só quer você lá como representante dele. Ele só quer que você esteja lá para representar Ele e para que Ele leve a vitória. Porque se, amados, preste atenção, se Gideão não está lá com seus 300 homens, e Deus fizesse um barulho lá, e fizesse os soldados, os medianitas se matarem entre eles, e não tivesse os 300 lá, Deus levaria a glória? Não, ninguém nem saberia o que aconteceu. Os 300 estavam lá para representar Deus e para depois testemunhar o que Deus fez. Quando eles voltaram, o que aconteceu lá? Como que vocês venceram? A gente, olha, simplesmente tocou a trombeta, quebrou o canto e ergueu a tocha, e de repente eles começaram a se matar entre eles. Deus só queria eles lá representando Deus. Às vezes você está com medo daquilo que você vai enfrentar, e você não vai ter que enfrentar nada, só vai ter que representar. Você não entendeu? Deus está dizendo para você: eu só quero você como meu representante. Eu só quero você lá para testemunhar o meu poder. Eu só quero você lá para depois contar o que eu vou fazer. Só quem quer joga a mão para cima e dá um grito de glória. Glória a Deus. Quando Deus chama uma pessoa, a primeira coisa que essa pessoa precisa saber é que Ele será com ela. Segundo, desculpas não serão aceitas. Terceiro, Ele não está contando com a sua força. É pelo braço do Senhor que vem a vitória. Os cavalos se preparam para a batalha, mas é do Senhor que vem a vitória. É dele que vem a vitória. Aleluia. A quarta coisa que você precisa saber, a pessoa que Deus chama, é que você pode pedir um sinal. Às vezes a gente fica com medo, não faz, não vai, e nem pede um sinal. Pois escute o que eu vou dizer para você. Quem Deus chama, amados,
Se você pedir um sinal, Ele vai confirmar. Ele vai confirmar. Gideão disse para Deus, para o anjo que representava Deus. Verso 17. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Que eu não estou tendo um sonho, que eu não estou tendo uma visão, que eu não estou tendo uma alucinação. Me dá um sinal. Ele pede um sinal para Deus. E depois nós sabemos que ele vai acabar pedindo outros. O primeiro sinal que ele pede é para o anjo esperar, hein? Ele vai lá preparar um sacrifício para o anjo. E a Bíblia diz que ele coloca aquele sacrifício sobre uma pedra. O anjo toca com o seu cajado. A fumaça do sacrifício sobe e o anjo sobe na fumaça do sacrifício. Você sabia que aquele anjo ali não era um anjo qualquer? Esse anjo que estava ali era Jesus, na forma teofânica. Porque Jesus, antes de vir como homem, se manifestou como anjo algumas vezes. Esse anjo era Jesus. O anjo que apareceu para Manoá, pai de Sansão, era Jesus. Ele perguntou para o anjo: qual é o teu nome? Ele disse: por que quer saber o meu nome? O meu nome é Maravilhoso. E depois, lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, Isaías vai dizer que o nome dele seria chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aquele anjo era Jesus. Por que o Senhor disse que esse anjo é Jesus? Porque anjo não aceita sacrifício. O anjo aceita o sacrifício e o anjo se revela. Como que o anjo se revela, pastor? Só por causa do sacrifício? O anjo estava com um cajado nas mãos. Aleluia! Aquele cajado mais tarde se revelaria como o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Aleluia. E ele pede um sinal, e o anjo dá o sinal para ele. Consome a oferta, o sacrifício dele. Depois ele pede outro sinal. Lembra que ele bota lá uma lã à noite? Ele diz: ó, que todo o campo esteja molhado de orvalho, menos a lã que eu colocar. No dia seguinte, o campo estava todo molhado de orvalho e a lã estava seca. Na noite seguinte, ele fez o contrário, que só a lã esteja molhada e todo o campo seco. Deus confirmou de novo. Até mesmo quando ele estava lá no acampamento dos midianitas, daí ele nem pede sinal, mas Deus viu que no coração dele ainda estava temeroso. Deus mandou que ele descesse até o acampamento dos midianitas para ouvir o que dois homens estavam conversando. E um deles estava contando um sonho para o outro. E no sonho ele entendeu que Deus seria com ele. Porque a própria pessoa que estava contando o sonho disse: isso é a espada de Gideão e do Senhor contra nós. Ou seja, Deus vai dar um sinal, e pouco é daqueles que fazem sem pedir o sinal. Porque o sinal é confirmação, irmãos. Se Deus confirmou, você tem um sinal como testemunha. O Senhor falou e eu pedi um sinal e o Senhor confirmou. Por isso que eu fui, por isso que eu fiz, por isso que eu estou aqui, por isso que eu estou fazendo. O Senhor deu um sinal. Eu confiei no sinal. E a Bíblia diz que Deus não engana nem confunde aqueles que confiam no seu santo nome. Moisés estava temeroso também.
Êxodo capítulo 4, versículo 1 ao 7. Moisés ainda estava se renegando aí. Deus disse para Moisés: vou te dar um sinal. Pega a tua vara e joga no chão. Ele jogou no chão, virou uma serpente. Pega no rabo dela aí, Moisés. Virou uma vara de novo. Passa bem que eu estou contigo, Moisés. Coloca a mão no peito aí, Moisés. Ele colocou a mão. Tira agora. A mão estava leprosa. Coloca de novo, Moisés. Ele colocou, tirou, a mão estava purificada. Ou seja, Deus dando sinal está aí. Ele falou para Josué, sucessor de Moisés, que estaria com ele, que seria com ele. E a Bíblia diz no livro de Josué, capítulo 3, versículo 7 em diante, Deus fala para Josué: hoje vou começar a engrandecer o teu santo, o teu nome, e todos saberão que eu sou contigo. Manda o povo se preparar, Josué, porque vocês vão atravessar o Jordão hoje. E quando os sacerdotes com a arca sobre os seus ombros pisar nas águas do Jordão, elas vão se abrir, para que todos saibam que eu estou contigo, Josué. Eu vou dar um sinal hoje. O Jordão vai se abrir. O mar se abriu para Moisés, mas o Jordão vai se abrir para você hoje. Aleluia. Ou seja, Deus dá sinal. Para nós vir para cá, a gente pediu para Deus sinais. Deus deu sinais. Deus deu sinais. A pastora fez prova com Deus, Deus deu sinal. Usou uma pastora que ela nunca tinha visto, falou com ela. Quando eu vim aqui sondar a terra, já vim pregar a primeira vez aqui, eu já vim para sondar, eu vim para ver a igreja. E quando eu vim ver a igreja aqui, eu falei para Deus: Senhor, eu não aceito, eu quero um sinal, mas eu não aceito que ninguém daqui fale comigo. Ou seja, eu creio em profeta, creio em profecia, mas não pode ser ninguém daqui falar comigo. Eu quero um sinal, eu quero que o Senhor me mostre alguma coisa. E quando eu vim aqui, preguei. Eu olhei na igreja e tinha 2 fileiras de banco aqui, que é os 10 bancos que a gente tem aí até hoje. Só hoje está estofado. E quando eu olhei para a igreja, eu vi 3 fileiras e a igreja estava cheia e gente pro lado de fora. E quando eu vi isso, eu entendi que Deus estava dizendo: pode vir, eu sou contigo. Quando eu falei de fazer 3 fileiras aqui, teve gente que duvidou. Dizia que não cabia, que não ia dar certo, que não tinha espaço suficiente. Pois não está as 3 fileiras aí. Com 2 corredores, pois diziam para mim que não tinha espaço para colocar 3. Eu disse: gente, tem, eu vi 3. E por fim, eu não sou doido também, eu medi. Glória a Deus. Mas pastor, ainda não está cheio, ainda não tem gente lá de fora. Pois o sinal que Deus mostrou foi esse. E eu creio que o Deus que me trouxe para cá vai confirmar o que Ele mostrou. Vai fazer o que Ele prometeu. Aleluia, porque Ele é fiel. E não depende da minha força, da minha capacidade. Eu só tenho que ter coragem para fazer, o resto Ele que faz. Aleluia. Eu tenho que colocar a mão para fazer. Daí Ele vem, encosta e ajuda. Em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando Deus chama uma pessoa, essa pessoa precisa saber que você pode pedir um sinal. Pede um sinal. Porque às vezes a gente não pede sinal, irmãos. E às vezes não é Deus. Porque se for Deus, Ele dá sinal. Pastora, quando a gente estava se conhecendo também, ela viu um homem
homem bonito como eu, essa pessoa vai ser muita areia para o meu caminhão. Ela disse, será que esse homem vai lembrar para mim? E ela fez uma oração a Deus, pedindo confirmação. E eu já profetizando o casamento, profetizando que ela era minha. E ela foi na igreja, sem falar com ninguém. Veio uma irmã e disse para ela, o Senhor manda dizer para você que é ele, viu? É ele. Pensa na alegria da mulher. Pensa na felicidade da mulher. Aleluia. Estava relutando, estava segurando. Daí já mandou uma mensagem para mim dizendo que me amava. Mas é sinal. Entendeu? O sinal não é errado você pedir. Eu não vou pedir sinal para Deus, porque eu vou ofender Deus. Se Deus está mandando, eu não vou fazer prova. Não precisa fazer isso. Deus mandou. Não. Ele permite que você peça um sinal. E Ele vai mostrar para você que Ele será com você. E tem muitos exemplos na Bíblia. Abraão também. Como saberei que o Senhor vai fazer todas essas coisas? E tem pedido, Gênesis capítulo 15. Deus pensa, sai para fora, Gideão. Sai para fora, Abraão, perdão. Abraão saiu para fora e disse, olha para a estrela do céu. Conta se puder. Pois assim será a tua descendência. Olha para as areias do mar. Conta os grãos da areia do mar, se você puder. Assim será a tua descendência. Abraão fez um sacrifício a Deus para agradecer. E Deus pega uma tocha de fogo e passa pelo meio do sacrifício dele, mostrando que ele estava confirmando o que estava dizendo. Então o sinal é de Deus. E sempre peça um sinal. Eu vou repetir. Tudo que for de Deus, Ele sempre dará um sinal. E se Ele não der sinal, pode ter certeza que não é de Deus. Porque se é de Deus, Ele vai te dar um sinal. Ele vai mostrar para você. Ele vai mostrar para você. Até para Maria, irmãos, que estava com Cristo dentro dela. Ela disse, como saberei que vai acontecer essas coisas? O anjo falou que Isabel, que era estéril, estava grávida, e mandou que ele fosse visitar. E quando foi visitar, encheu do Espírito Santo dentro do ventre, confirmando. Entendeu? Então o sinal é de Deus. Peça um sinal. Deus está te chamando, Deus está falando alguma coisa para você. Pede um sinal e Deus vai te dar. Deus vai te dar. Deus vai confirmar para você. Ele confirmou para Gideão. Ele vai confirmar para você. Confirmou para muitos homens da Bíblia. Podia citar vários outros exemplos. E vai confirmar para você. Deus não vai deixar você ir no escuro. Deus não vai deixar você ir sem saber o que vai acontecer. Não, Deus vai te dar um sinal. Amém? Amém. Então a pessoa que Deus chama, Ele será com essa pessoa. Desculpas não serão aceitas. Ele não está contando com a sua força. Você pode pedir um sinal. Aleluia. Agora o que você não pode é não querer atender o chamado. Mas se não atender o chamado, daí já vira outra história. Talvez eu pregue outro dia outra história que acontece quando Deus chama você e você não quer obedecer. Mas eu só vou dar uma dica para você, pelo menos, para você não ficar tão curioso. Vou citar só um exemplo, posso citar vários, mas vou citar um para você não sair daqui hoje talvez curioso. Só olhar para a história de Jonas. Ou vai por bem ou vai por mal. Ou você vai fazer a minha vontade e obedecer a minha voz, ou o peixe te engole e te vomita depois. E você vai sair, vai fazer vomitar, mas vai fazer. Porque Ele está te chamando. Amém? Amém. Então,
Guarda esta palavra. E todos nós sabemos que a vitória foi de Gideão, porque Deus estava com ele. E eu quero dizer para você que a vitória será sua também, porque Deus está com você. Aleluia, Deus é com você. Se coloca de pé na presença de Deus. Glória a Deus.